eu ainda não comecei a estudar, sabe? Eu tenho de segunda a quinta o dia inteiro livre, só que eu não sei quantas matérias eu posso colocar por dia. Oi, vestibulindos! Sejam muito bem-vindos à nossa clínica de estudos de hoje. A clínica de estudos é uma live em que eu venho aqui e tiro dúvida de alguém ao vivo, uma dúvida que pode ser sobre a rotina de estudos da pessoa, o cronograma da pessoa, algum medo que a pessoa tem em relação aos estudos, enfim. Por quê? Porque euzinha, já fui aprovada aí muitas vezes em vestibulares, né, e vestibulinhos também. Desenvolvi um método que já aprovou muita gente também, então muitos power-alunos que foram aprovados não só na ETEC, mas também no Cotuca, no Embraer, no Liceu, CTI, CTA, Cotil, prova de bolsa em várias escolas, Senai, enfim. Então, tô aqui para compartilhar conhecimento também, mesmo com quem não é meu aluno, e é por isso que temos a clínica de estudos aqui neste momento, tá? Estamos com várias pessoas, com vários nomezinhos aqui no meu Smart Notes. Eu sou encantada por esse Smart Notes do Harry Styles. Não aguento com ele, então eu sempre uso mesmo. E temos aqui os nomezinhos de quem deixou aqui para participar da clínica de estudos. Vamos lá. A Laura Apóstolo, a Esther Caetano, a Jaiane Vitória, a Heloísa Barreiros, a Beatriz Brandão, Yuri Santana, Luísa Michaels, Sara Zahara, Tauane Micali, Tainá da Rocha, Thiago Ferreira, quem mais? Várias pessoas. Sabrina Cardoso Lopes, Giovana Chagas, Camille com Y, Rodrigues, que é a Camis, né? Daniel César, Ana Clara também, Manu de Lima, Malu Gonçalves, Malu Rocha, Nicole e a Caroline Sena são as pessoas que deixaram o nomezinho para essa clínica de estudos. Então, manda solicitação se eu falei teu nome, tá? Vamos ver. A Jai mandou solicitação, vamos lá. Uhul! A Jai conseguiu conectar hoje! Tá me ouvindo direitinho? Então, Beleza? Então conta pra mim qual o teu problema, qual a tua dúvida, o que tá acontecendo nos seus estudos. A hora é sua agora. então, eu ainda não comecei a estudar, sabe? Eu tenho de segunda a quinta o dia inteiro livre, só que eu não sei quantas matérias eu posso colocar por dia. Então eu tenho uma boa Quantos notícia pra tópicos? você. Uma ótima notícia, na verdade. Tudo começa do básico. Então você começa com uma matéria por dia. E é muito bom, segunda a quinta, né? Direto ou algum dia você não pode? Não, direto. Ótimo. Então, o que você pode fazer, Jai? Primeiro, participa do intensivão que você vai entender como é que você faz BMA, FDI e tudo mais, tá? Mas depois de fazer isso, você vai ver o seguinte: qual horário do seu dia que é o horário mais livre para você estudar? Então, se for o dia inteiro livre, ótimo, mas não precisa usar o dia inteiro para você estudar. Tem aquele momento mais produtivo para você ou o momento mais livre também para você. E aí você vai colocar o seguinte: tal dia da semana, eu vou colocar essa matéria aqui. Sei lá, português, química, enfim, você quem decide isso. Então, segunda-feira, por exemplo, química. Sempre recomendo o seguinte: as matérias que você tende a fugir mais, coloca no começo da semana. Porque se você colocar no final, você não tem mais como fazer com elas, né? Se você colocar no começo e fugir na segunda, ainda tem a terça, quarta, quinta, enfim, para você conseguir correr atrás do prejuízo. Então, separa de acordo com os dias da semana. No intensivão que eu vou ensinar o FDI, você vai entender que tem matérias que vão se repetir na semana. Por quê? Porque aquela matéria vai ser mais difícil, por exemplo, a matéria D, que eu chamo. Então, muita gente acha que física é muito difícil. E tá tudo bem, cada um com a sua dificuldade. Para outras pessoas vai ser geografia, que é muito difícil. Então, o que você vai fazer? A matéria que é muito difícil, você vai dividir em 2 dias da semana, por exemplo. Então, em vez de você colocar segunda-feira física, terça-feira português, quarta-feira química, você vai colocar, por exemplo, a física 2 vezes na tua semana, para você ter mais de um contato com ela, tá? Então, você não vai ter que ver 2 tópicos diferentes, mas sim dividir aquele tópico. Por quê? Porque o que é mais difícil para o nosso cérebro, ele não consegue pegar logo de cara, sabe? É tipo comer comida ruim. Uma criança não come comida ruim de uma vez, felizona lá, devorando o prato. Não, nem criança. Eu nem sou criança e não como comida ruim assim com facilidade. Então, me dá um prato de macarrão que eu devoro. Agora, me dá um prato de arroz e feijão, eu fico meio... Então, a gente tem que dividir aos pouquinhos, né? A mesma coisa com o conteúdo que você vai estudar. Então, o conteúdo que é mais difícil, você vai ter que ter mais pontos de contato com ele na semana. Como isso? Dividindo o conteúdo, às vezes, na semana, ou às vezes tendo um outro tipo de contato. Por exemplo, o primeiro dia você faz sondagem, aula com anotações, resumo, etc. Aí, depois, no outro dia, você pode fazer um estudo dirigido, por exemplo, daquele conteúdo, tá? E pode ser que você pense, mas Lilian, fazendo isso eu não vou conseguir colocar todas as matérias na semana. Sim, tá tudo bem não conseguir colocar. O que eu sempre falo? Frequência mínima de 3 dias de estudos por semana. Não foca em quantidade de horas, mas sim ter 3 contatos com o estudo para o cérebro criar o hábito.
É tipo escovar o dente. Se a gente passasse um mês sem escovar o dente, a gente perderia o hábito. E seria difícil voltar a escovar o dente, principalmente no frio com água gelada de manhã, né? Então, se a gente não faz isso com os estudos também, não cria uma constância, o cérebro sempre vai pensar: ai, mas hoje tá um dia tão bom pra ficar largado no sofá assistindo Friends. Hoje tá um dia tão bom pra jogar videogame, pra dormir, pra, sei lá, comer pastel, qualquer coisa que você goste de fazer. Então, cria essa constância. Se pra você é de segunda a quinta, perfeito. Segunda, terça, quarta, quinta, você estuda. E aí, pra você ter todas as matérias na sua rotina, você faz o que eu chamo de rodízio. Eu sempre penso em comida, tipo rodízio de pizza. Então, como que funciona esse rodízio? Semana tal, de preferência, primeira semana do mês, você vai estudar X, Y, Z matérias. Por exemplo, português, física e geografia. Eu coloco física, porque muita gente tem dificuldade. Então, física 2 vezes na semana, por exemplo. Sei lá, segunda-feira física, terça português, quarta-feira física, quinta-feira geografia. Daí, beleza. Na outra semana, quais matérias faltaram? Química, matemática, biologia, história. Então, nos outros dias, você coloca aquelas outras matérias, tá? Ou seja, você vai alternar. Essa semana você vai ter essas matérias, na outra, as outras matérias. É isso que a gente faz quando a gente não consegue ver todas ao longo da semana. Tá tudo bem. A maioria não tem 7 dias livres para estudar e precisa lidar com o tempo que tem. Então, você faz isso, esse rodíziozinho. E começa colocando um tópico por dia. Eu falo começa, mas você começando de agora, você consegue se manter facilmente até o final do ano estudando um tópico por dia. Porque não são tantos quanto a gente pensa. Parece muito quando você olha 60 e poucos tópicos. Mas quando você divide assim, você percebe que até o final do ano você consegue dar conta desses tópicos vendo um só por dia. E por que eu falo isso, né? Porque eu não defendo o que a escola faz de tacar 4 aulas de matérias diferentes. Não sei você, mas eu passei 14 anos na escola e durante a maior parte desses anos eu não aprendia nada do que ensinavam na escola. Eu chegava em casa, hoje eu vi isso aqui, mas eu não aprendi isso aqui. Meu fundamental quase inteiro era assim. Eu vi aquele tópico, mas me perguntasse qualquer coisa que eu não sabia responder. Por quê? Porque a escola te dá um monte de tópicos no mesmo dia, porque você tem um ano para cumprir todo aquele calendário que foi passado pelo MEC, e mesmo assim a escola não consegue seguir durante aquele calendário. E aí, ao longo daquele um ano, então, os professores precisam tacar conteúdo para você pegar um diploma. Não é para você aprender aquele conteúdo, você aprende aquele conteúdo estudando depois em casa. A escola poderia ensinar, mas ela não ensina do jeito que você realmente aprende. Então, no seu estudo para vestibulinho, para vestibular, prova de bolsa, etc., o que você faz? Você estuda um tópico por dia. Por quê? Porque você vai conseguir aprender de verdade aquele tópico. Se você for colocar 4 tópicos por dia para fazer sondagem, aula, anotações, resumo, exercícios, resolução, você vai chegar no final do dia, assim, exaurida, exausta. Não vai conseguir nem dormir direito, porque você gastou toda a energia que você tinha. Então, um tópico é o necessário, tá? Você não precisa colocar vários tópicos, não precisa ir nessa de, eu tenho que estudar muito para conseguir dar conta. Não, porque cada conteúdo ele precisa ser realmente absorvido. E você não consegue absorver se você taca muita coisa no seu cérebro. Se você joga muito conteúdo de muitas matérias diferentes. Então não se preocupa em querer correr contra o tempo e colocar vários tópicos. Você tem tempo, assim, tempo em relação até a data da prova, quando vai acontecer, tá? E pode ir um tópico por dia, ok? Ok. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Então, espero muito ter ajudado você. Você jura que vai colocar em prática isso? Por favor, diz que sim. Juro. Então, obrigada pela Isso me participação, tirou. pela persistência, tá? Por ter vindo aqui de volta. Boa noite e muito obrigada, então. A Manu aprendeu com a dúvida da Jai. Gosto assim, quando alguém aprende com a dúvida de outra pessoa. Por isso que eu chamo para entrar ao vivo aqui, para conseguir compartilhar a dúvida, a situação, a treta, o perrengue, seja lá o que for que esteja acontecendo, né? E, gente, com isso chegamos ao fim, então, dessa clínica de estudos. Muito obrigada pela participação da Jaiane, que está presente hoje. Parabéns pela participação de todos vocês. Os fortes sempre voltam, não é mesmo? Então bebam água, descansem, tá? Por favor, é importante descansar. Vocês precisam dormir, precisam cuidar da saúde de vocês. Estudem também, e é isso aí, ok? Boa noite e tchau!